Então, boa noite a todos e muito obrigada pela presença e por terem ficado aqui no debate. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o apoio que nós tivemos do Escritório Econômico e Cultural de Taipei, em São Paulo, nessa mostra, e a toda a equipe do Sinusp, principalmente ao Rodolfo, ao Tiago André e ao Henrique, que trabalharam diretamente nessa mostra. E queria agradecer também a presença da professora Patrícia Moran, aqui, ex-diretora do Sinusp, e que sempre apoiou as minhas ideias de mostras de cinema chinês, e que recentemente foi substituída pelo professor Christian, mas o legado da professora Patrícia ainda está muito vivo aqui no Sinusp. Então, fico muito feliz que você tenha vindo, muito obrigada. E essa mostra, eu comecei a discutir a ideia dessa mostra foi com a Patrícia, então já faz um certo tempo, então fico feliz de tê-la aqui. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse filme. Eu, na verdade, tinha preparado alguns slides, não muitos, mas eles infelizmente não foram encontrados pelo sistema. Eles existem, mas o arquivo, por alguma razão, não pode ser lido pelo aparelho. Então, na verdade, eu vou introduzir rapidamente quem é Edward Young. Eu vou falar especificamente sobre Edward Young e sobre esse filme, que é um filme, acredito que talvez vocês tenham tido essa impressão também, é um filme um tanto quanto difícil. Não é um filme imediatamente fácil de gostar, não é um filme que você assista com muito prazer e que aquilo te traga muitas respostas e traz mais perguntas, talvez, do que respostas. Então, eu acho que é um filme que merece ser debatido. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre quem é Edward Young. Edward Young é um dos principais diretores do chamado cinema novo taiwanês, que tem início no comecinho mesmo da década de 80, e que termina mais para o final dessa década de 80 e é substituído pelo que foi chamado de novo cinema taiwanês, mesmo em chinês também ganhou essa alcunha, Xin Xin Lian, nos anos 90, que tem como maior expoente o Tsai Ming-liang. Mas no novo cinema taiwanês, os maiores expoentes seriam o Edward Young e Hou Xiaoxian, dois diretores que estão contemplados aqui na Mostra Mestres do Cinema de Taiwan. O Edward Young é uma figura, era amigo do Hou Xiaoxian, eles ficaram amigos, um colaborava com o outro, ele fez um ponta num filme do Hou Xiaoxian como ator, O Verão na Casa do Vovô. O Hou é ator no História de Taipei e faz uma ponta também no Aquele Dia na Praia. Então, eles eram os dois amigos. Ambos são da China continental, foram para Taiwan pequenininhos, então eles não são nascidos em Taiwan. Eles vão em 49, junto com o contingente do Partido Nacionalista, que deixa a China após a proclamação da República Popular, ou durante a Guerra Civil, e que culmina com a proclamação da República Popular da China pelo Mao Zedong. Então, ambos são nascidos na China continental, mas crescidos em Taiwan, foram muito pequenos para Taiwan. Então, essa questão de onde eles são, qual é a sua identidade nacional, é bastante complexa, sendo que sempre é muito complexa, mas, como vocês sabem, Taiwan tem uma história peculiar que complica ainda mais todo esse tipo de questão. O Edward Young, ele estudou engenharia, na verdade, ele é um engenheiro. Talvez esse filme vocês possam notar a rigidez formal do filme, que é própria de um engenheiro. Ele planejava tudo muito bem, desenhava muito bem e tem uma mente bastante exata nesse sentido. Ele estudou numa cidade perto de Taipei, depois foi para os Estados Unidos fazer uns estudos de engenharia, mas lá ele se desencantou um pouco com essa possibilidade de carreira. Ele era também, claro, um artista extremamente sensível e talentoso e um cinéfilo que foi aos poucos se interessando pelo cinema e aos poucos sentindo que o caminho dele não era a engenharia, e sim o cinema. E nos Estados Unidos ele fez alguns cursos e depois volta para Taiwan no início dos anos 80, e é nesse período que ele vai, então, começar a filmar. E o primeiro filme do Edward Young é uma média-metragem, que faz parte de um filme Portmanteau, um filme de episódios,
que se chama In Our Time, né, em inglês, e que tem 4 histórias. Uma é uma história sobre crianças, a segunda sobre adolescentes, a terceira sobre jovens adultos na universidade, e a quarta sobre um casal também jovem, mas já fora da universidade. Então, é um filme que trata dessas fases da vida, e coube ao Edward Young dirigir o segundo episódio, que conta, que trata de uma adolescente, uma menina adolescente em Taiwan. E, a partir disso, ele acaba se firmando como diretor, e ele, na carreira dele, tem cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longas-metragens. E ele morre precocemente de câncer em 2004, por aí, 2003, 2004, após ele ter dirigido o seu último filme, que se chama Yi, em chinês, e em português ganhou o nome As Coisas Simples da Vida, que entrou em cartaz em São Paulo, na época que esse filme foi feito, em 2000, e foi o filme com o qual ele ganhou o prêmio de direção em Cannes, e a partir disso ele teve um certo reconhecimento internacional que só cresce. Então, Os Terroristas é um filme de 86, então é o terceiro longa-metragem do Edward Young, que ele faz depois de Aquele Dia na Praia e História de Taipei. Esse é um filme que mereceu uma análise muito, muito detalhada pelo Fredric Jameson, que é um dos principais nomes, como vocês sabem, da teoria dos estudos sobre o pós-modernismo e sua relação com as artes, principalmente com a literatura e também com o cinema. Então, o que eu vou falar para vocês aqui um pouco rapidamente sobre o filme, sem me alongar demais, já que se trata de um tema bastante profundo que daria muito pano para manga, é bastante baseado em 8 debates que o Fredric Jameson propõe acerca desse filme, Os Terroristas, do Edward Young. E ele parte, o Jameson, de uma hipótese central que é a seguinte: ele sugere que este é um filme que aplica um paradigma narrativo moderno, ou seja, um enredo que é baseado na casualidade, um enredo no qual o acaso é um efeito estético, no momento histórico do pós-modernismo, ou seja, um momento que tem a sua estrutura de sentimento própria, que é os anos 80, e a cidade de Taipei, no caso, como o local aonde essa narrativa se desenvolve. Essa é a premissa do Jameson, que ele vai defender, e ele propõe 8 debates acerca do filme para chegar em uma conclusão que vai dar conta, então, dessa hipótese sobre os terroristas e que vai explicar, em grande medida, qual a importância desse filme. Por que esse filme é tão importante, por que esse filme é tão especial, apesar dele parecer tão frio, tão estranho, tão pouco fácil de se gostar e tão distante. O primeiro debate, isso vocês depois a gente pode ir discutindo também. O primeiro debate o Jameson propõe, o Edward Young, quando ele faz esse filme, Os Terroristas, ele teria se vendido ao Ocidente ao lançar mão de técnicas e estilos narrativos ou cinematográficos ocidentais? Vocês viram um filme no qual vocês veem uma cidade genérica, Taipei. Há muito pouco nesse filme que aponte para o fato de estarmos no Oriente, para o fato de estarmos numa parte da China ou num país, Taiwan. Há quase nada, realmente, que você note como algo que fosse bastante diferente para nós. Eu tenho a impressão que todos tiveram uma sensação similar. Né? A não ser por um pequeno estátua de um deus na casa, ou o fato dele tirar os sapatos quando ele vai entrar. São pequenos detalhes que você fala, bom, realmente se trata de um outro... Não estamos no Ocidente. Mas são poucos momentos em que isso fica evidenciado. Não há esse desejo do diretor de ter feito um filme no qual ele chama atenção para tradições ou práticas ou costumes tipicamente do seu país ou da sua cultura. Essa cidade é uma cidade genérica.
o Jameson diz algo que eu acho muito interessante. Ele diz, essa questão, será que ele teria se vendido ao Ocidente a fazer um filme que parece ocidental? Ou um filme que não chama atenção para algo específico, né, uma identidade nacional? E também lançando mão de técnicas e estilos narrativos ocidentais. Claro que há aqui um filme óbvio que ele referencia nos terroristas. E os cinéfilos na plateia certamente saberão que é o Blow Up, do Antonioni. É um dos filmes com o qual ele dialoga fortemente e ele também aplica um tipo de enredo que é baseado na casualidade, como eu disse, que é um enredo tipicamente moderno, da literatura moderna. São vários enredos que se entrecruzam, várias personagens que se entrecruzam num certo momento. Mas, diz Jameson, né, essa é uma questão que ela se desqualifica quase que imediatamente. Porque já essa questão, será que ele teria se vendido? Esse filme é mais menos oriental e mais ocidental? Se trata de uma questão tipicamente moderna e que não cabe mais num período pós-moderno, que é o período no qual esse filme se desenrola. Por que é uma questão puramente moderna? Porque os debates nos países coloniais sobre, por exemplo, nativismo versus ocidentalização, valores e ideias tradicionais versus modernização, já não fazem mais sentido. O Ocidente, antes, tinha uma conotação de moderno em relação ao Oriente. Mas isso, hoje, no nosso momento histórico, já não é válido. Taiwan, o problema é maior ainda em Taiwan. Porque qual é a identidade japonesa? Taiwanesa? O Japão colonizou Taiwan por 50 anos. A China tem um influxo populacional para Taiwan desde o século XVI, XVII. Os Estados Unidos teve uma influência tremenda em Taiwan no momento pós-1949. A Europa também, e a cultura aborígene que existia lá antes. Hoje, Taiwan tem 3 línguas oficiais: o mandarim, o taiwanês e o Hakka. Então, como resolver essa questão? O que é autenticamente taiwanês? É uma questão que não se desqualifica de início. Isso diz Jameson. Os Terroristas é um filme que assimila a modernização e apresenta o impacto negativo que ela tem na psique dos sujeitos vivendo nessas cidades. É um filme que trata mais genericamente de urbanização do que da ocidentalização. Taipei é um exemplo da urbanização do capitalismo tardio, que poderia ser também chamado de pós-modernismo. Então, não faz sentido falar dessa cidade como um exemplo da oposição de modernização do Ocidente influenciando o Oriente. Essas noções, que são tipicamente modernas, não têm mais sentido na época do pós-modernismo. O segundo debate que ele propõe, ele comenta o lugar deste filme no novo cinema taiwanês. O novo cinema taiwanês, como eu disse a vocês, os principais nomes são Edward Young e Hou Hsiao-hsien. Eles quase que parece que dividiram as funções quando eles fizeram seus primeiros filmes. O Hou ficou com filmes feitos em pequenas cidades ou no campo, tratando de traumas históricos taiwaneses, enquanto que o Edward Young fez um cinema cada vez mais urbano, cada vez mais tratando genericamente desse tema da urbanização e de Taipei. Né? Taipei é uma cidade que é um exemplo de uma urbanização do capitalismo tardio, da época do pós-modernismo. Como eu falei, né? E o Edward Young ele se dedica a olhar para essa cidade e a pensar essa cidade. O herdeiro óbvio dele é o Tsai Ming-liang, que faz filmes urbanos como Vive l'Amour, como O Que Horas São Aí, etc., que estão também na mostra. Ele é o herdeiro mais direto do pensamento, do cinema do Edward Young. O estilo desses filmes, tanto do Hou quanto do Edward Young, são muito diferentes. Inclusive, outra diferença que haveria entre esses diretores seria o Hou Hsiao-hsien se dedica mais a personagens masculinos e o Edward Young mais a personagens femininos. Até isso eles dividiram: campo, cidade, mundo masculino, mundo feminino. E, de todo modo,
por todas essas diferenças, esses filmes são muito diferentes do que estavam sendo feitos na República Popular da China, ainda no início dos anos 80, antes da emergência da chamada quinta geração do cinema chinês da China continental. Então, o cinema novo taiwanês se destaca por ser um cinema bastante original e bastante diferente mesmo do que estava sendo feito na China continental. Agora, esse filme, né, Os Terroristas, que o lugar dele, mesmo dentro de todos esses filmes, ele é o mais frio, ele é o mais austero, ele tem um estilo e uma elegância visual que é típico de uma superfície de vidro refletora, que é algo que você vê nessa arquitetura de Taipei, típica da pós-modernidade. Ou seja, essa arquitetura que repele a cidade, ela não deixa a luz entrar, ela não deixa a cidade entrar, ela repele a imagem da cidade, ela joga para fora. Isso é tipicamente pós-moderno, assim como os óculos espelhados, que eram muito populares, né, na década de 80. Quem era jovem nessa época certamente teve um óculos com espelho, e isso é bastante típico dessa frieza. Você olha uma pessoa com óculos espelhados, você se vê, você não vê os olhos da pessoa. Então, há uma frieza, algo que repele, que é tipicamente pós-moderno. E também o neon, também todo tipo de arquitetura que a gente encontra em Las Vegas, por exemplo. Esse é um filme que chama a atenção para essa superfície repelente. Que repele o quê? Repele justamente a identificação. Tanto que esse é um filme frio, as personagens são todas frias, são todas estranhas. Você não consegue se identificar muito bem com nenhuma delas. Assim como essa cidade também não permite a identificação. Bom, terceiro debate que ele propõe, os enredos múltiplos, ou multiplot, que é uma característica essencialmente moderna, essencialmente da literatura moderna. Então, o filme, como vocês podem ter percebido, tem 4 grupos, vamos dizer assim, 4 enredos que se entrelaçam. Nós temos os casais, primeiro casal, a escritora e aquele que trabalha num laboratório, a história da menina mestiça, que é chamada de white chick, ou menina branca, porque ela é mestiça. E nós temos o jovem fotógrafo, que tem uma namorada e depois larga a namorada, e o policial. Esse tiroteio do início do filme, esse tiroteio me lembra, me vem essa imagem de num jogo de sinuca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar sinuca. Quando alguém estoura, você, né, põe as bolinhas ali, né, num triângulo e pá, alguém estoura aquelas bolas, cada um vai para um lado. Esse início do filme são 15 minutos, com uma montagem primorosa, na qual ele apresenta um tiroteio que ele não explica, que não tem nenhuma consequência para o resto do filme, ou seja, não sei quem está gritando naquele apartamento, aquela figura que parece o Slash do Guns N' Roses desaparece, ninguém sabe mais para onde ele foi. Tudo aquilo fica sem explicação, porque não é importante. O importante é justamente aquele início como um disparar de enredos que vão se entrelaçar nessa cidade. Então, não há importância em si nesse tiroteio, ele é um detonador das linhas narrativas do filme. Você tem uma morte violenta no início da manhã, você não sabe quem morreu, é um pretexto para que o fotógrafo encontre pela lente da câmera a menina branca. Então, o tema do filme, né, desse filme dos terroristas, é um tema essencialmente moderno, ou seja, relação entre a arte e a vida, entre a fotografia e a realidade, entre a literatura e o real, entre a mimesis e a ironia, entre o romance e a realidade. Aliás, eu quero só fazer uma observação rápida e me desculpar pessoalmente aqui pela legenda, porque há um falso cognato, que é um erro muito, muito comum, no qual a palavra novel, em inglês, é traduzida como novela.
Nós sabemos que, em português, novela tem o significado de um gênero literário, um romance menor, e também a novela da televisão, folhetim de televisão. Contudo, a palavra em chinês que ela usa e o sentido desse filme, na tradução para o inglês novel, é romance. Então, isso é muito comum, essa tradução confusa ocorrer. Então, isso ocorreu aqui nessa tradução, onde se lê novela, deveria ter sido romance. Então, ela é uma romancista, uma escritora. E o livro dela tem uma relação com a realidade. Nesse sentido, esse filme é um filme que tem uma reflexividade, uma metalinguagem antiquada, quase. Isso é moderno, não é pós-moderno. A realidade se espelha na ficção, ficção traz elementos da realidade. Tudo isso é algo que não tem novidade nenhuma nesse momento. O Jameson, ele traz uma análise de um romance do André Gide, escritor francês, que se chama Les Faux Monnayeurs, Os Moedeiros Falsos. É um romance de 1925. E é um romance que se caracteriza justamente pelos enredos múltiplos, são muitos personagens, os enredos todos se entrecruzam e trata da ideia de original e cópia. O que é original, o que é cópia, o que é real, o que não é real. É possível, então, notar nessa escolha do Edward Young um gesto quase anacrônico de tratar de um tema que é do modernismo, de um outro momento histórico, que teria terminado, claro, para aqueles que acreditam na existência do pós-modernismo, a partir de 1945, onde toda a teoria pós-moderna começa a emergir com força. E que teria se estabelecido realmente nos anos a partir de 1968. Não há dúvida que há uma diferença muito importante entre o que é cinema e o que é literatura e como eles constroem cumplicidade e identificação. Mas, de todo modo, esse é um tema anacrônico. Quarto debate proposto pelo Jameson. Apesar de um tema anacrônico, o moralismo que ele localiza no modernismo, ou seja, no André Gide, no romance do André Gide, não cabe mais no pós-modernismo do Edward Young. Por quê? Porque os personagens do Edward Young, como vocês podem ter percebido nesse filme, eles são quase repugnantes. Assim como os do André Gide no Les Faux Monnayeurs, são personagens igualmente repugnantes, igualmente difíceis de você se identificar com eles. Mas o Gide, ele admite que os personagens dele são repugnantes, enquanto o Edward Young ele se mantém distante o tempo todo. A atitude dele como diretor é uma atitude de repelir o tempo todo, assim como aquele vidro, lembrando sempre aquela imagem daquele prédio. Isso é uma diferença que não se trata de uma diferença porque entre dois autores de culturas diferentes. Um é chinês, o outro é francês. Não, se trata de uma diferença entre dois momentos históricos diferentes. Um é o modernismo, outro é o pós-moderno. Período moderno, período pós-moderno. Há razões históricas e sociais que vão explicar por que autor promove um certo julgamento moral dos seus personagens e o outro se mantém o tempo todo distante. O Edward Young, autor tipicamente pós-moderno, nesse momento no qual ele faz seu filme, julgamentos morais são irrelevantes e inoperantes. A sociedade urbana do capitalismo tardio, o universo pós-moderno, após a morte, chamada morte do sujeito, ou ao menos o fim da ideologia do sujeito, nesse mundo, ninguém é demoníaco ou bom, ninguém é evil, como hoje em dia, que talvez estejamos já num período pós-moderno, ou talvez um pós-modernismo nunca tenha existido, mas hoje em dia se diz muito evil, para terroristas, principalmente, é um tipo de discurso que se escuta bastante dos demônios, para explicar a maldade. Mas, na verdade, nesse período, nesse filme, você vê que ninguém é realmente demoníaco ou realmente bom.
a menina branca, ela mata uma pessoa. Nem por isso o filme a julga. Nem por isso o filme a coloca num status menor do que os outros personagens. Ela não é pior que os outros, ela não é apresentada dessa maneira. Ou seja, a narrativa não é mais um julgamento, não promove mais julgamentos morais. A violência não tem mais a ver com uma categoria ética, mas sim com uma categoria estética. Lembrem-se do tiroteio do início do filme. Aquilo não tem uma explicação. Aquilo é simplesmente uma bola de bilhar espalhando todas as outras. Um romance de formação, por exemplo, Bildungsroman, ele não tem lugar na era do capitalismo tardio. A ideia de focar em um personagem, na ética, na formação pedagógica, né? Tudo aquilo que o romance de formação traz à tona, tudo isso já não tem lugar. Porque aqui, nesse universo, o que se observa é a mutilação dos sujeitos. Então, no mundo pós-moderno, não há mais, por exemplo, um burguês e a burguesia, uma cultura específica a ser atacada, mas, na realidade, há um fenômeno que é sistêmico. As formas, por exemplo, como a reificação e a comodificação e os padrões corporativos da sociedade midiática, elas se imprimem na subjetividade humana e na experiência existencial. Nesse sentido, principalmente as personagens femininas nesse filme, elas demonstram justamente a fratura ou o desfiguramento do sujeito no capitalismo tardio. O quinto debate, a cidade, né, Taipei, ela tem também uma importância tremenda nesse filme e se trata de um ambiente pós-moderno e não de um ambiente moderno. É na cidade que os encontros casuais podem ocorrer com muito mais frequência. Então, o ambiente urbano é essencial para a construção dessa narrativa, que parece ser anacrônica, mas que é exacerbada e levada a outras consequências num ambiente urbano. Então, vocês veem que é lógico que há algo dos multiplot do André Gide no Edward Young, mas o filme dele, essa multiplicidade de enredos é trazido para o urbano, para a cidade. E o cinema, mais do que a literatura, é capaz de criar ligações através da montagem que vão criar outros sentidos que poderão exacerbar justamente essas relações aleatórias entre diferentes personagens, diferentes enredos. O filme ele é pleno de sobreposições, manipulações temporais que chegam no seu clímax no final, como vocês puderam ver, e há uma série de leitmotifs, mesmo isso sendo um termo moderno, né? Mas são recorrências que ocorrem no filme e que vão criando esse espaço no qual o acaso vai moldando a vida das pessoas. Quais seriam algumas dessas recorrências? Cachorro que late é um leitmotiv sonoro no filme. Sirene de polícia. Aprisionamento, gaiolas, grades. O tanque de gás, aquela imagem que é paradigmática deste filme, aquela estrutura circular, né? Parece uma ficção científica. O cruzamento de pedestres. E, especialmente, para mim, é algo que o Jameson não toca muito, mas o gradeado, não sei se vocês notaram. A fachada dos prédios, que é toda quadriculada. A parede dos banheiros, sempre quadriculada. A folha na qual ele escreve o seu romance é toda quadriculada, porque cada quadrado entra um caractere. O local onde ele teria se matado, supostamente no final, todo com azulejos, assim como todos os banheiros. O filme, o tempo todo, o chão, né, superfícies e também faixas pintadas no chão que criam quadrados. É uma cidade inteiramente quadriculada, toda cheia de quadrados, toda fragmentada, desde a arquitetura até a folha de papel, até a parede do banheiro. Você tem uma
uma recorrência dessa rima visual do quadriculado. Sexto debate, ele fala sobre a temporalidade, que é algo também central nesse filme. Qual é o tempo desse filme? O que domina a temporalidade? É o tempo da espera. Pessoas que aguardam alguma coisa, pessoas que estão ali, parece que esperando alguma coisa acontecer. Isso une todas essas personagens, ou seja, o médico espera a promoção, a esposa espera vir a inspiração, a garota espera que a perna dela melhore, o fotógrafo está esperando passar tempo para ele se alistar no exército. Né? Então, o resultado para todos eles não é exatamente bom, mas o que nos interessa, na verdade, é não mais exatamente a simultaneidade dessas esperas, mas sim de que modo eles irão se intersectar. Né? Isso é uma expectativa formal nossa, não se traduz, obviamente, numa experiência existencial. Ninguém vive sabendo tudo o que está acontecendo e observando, né, um filme. A nossa vida não é essa, a nossa experiência existencial. Você não tem todas as informações, mas nós, espectadores, claro, ou leitores de um livro, sim, sabemos o que está acontecendo com todos os personagens e, por exemplo, um quase encontrou com o outro aqui ou não. Né? E isso, então, vai acontecendo no filme, ao longo do filme, esse redobramento da narrativa, essa misa na bima, algo que pode ser remetido, inclusive, à Grécia Antiga como um discurso narrativo, e que aparece em diversos romances picarescos, e depois em André Gide, e depois no cinema, essa chamada narrativa un abîme, várias narrativas que uma se entrelaça com a outra. Esse é um filme bastante avant la lettre nesse sentido, porque no cinema o multiplot se torna bastante comum, mais a partir da década de 90, como tendência. Você tem aí uma multiplicação de vários filmes a partir dos shortcuts, principalmente do Robert Altman. Você tem Crash, Babel, 21 gramas, blá, 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 uma série de filmes, isso se torna uma certa moda. O Terrorista, de 86, então, ele é anterior a essa moda. Há um romance também no filme, que então você tem essa narrativa anabima, essas várias narrativas entrelaçando, e a narrativa do romance que ela escreve. E o que ela escreve? Ela escreve uma história que é similar à realidade. Né? O marido dela, num certo momento, ele fala assim: eu não sei sobre o que ela escreve, eu não leio livros, eu não leio romances. O Edward Young coloca a literatura num nível igual, pelo menos, ao do cinema e das outras artes aqui no filme dele, na sua estrutura intermediática. Ele recusa à literatura seu papel normalmente superior em relação às outras artes e coloca a literatura ali como algo que se imiscui com as outras artes. E temos também, claro, né, a fotografia aí como outra forma de arte que teria uma aura, algo mais arcaico, né, se formos pensar em Benjamin ou André Bazin mesmo, mas que no filme é puro simulacro e, no fundo, não passa de um passatempo de um garoto rico, mimado, que se diverte com a fotografia. Sétimo debate, já logo terminando a minha fala, a gente tem uma separação entre personagens masculinos e personagens femininos no filme. Os espaços públicos desse filme são dominados pelos personagens masculinos, ou seja, o Lily Chung, que é o marido dela, ele ocupa, né, um espaço público, e a esposa dele, ela fica confinada em casa, assim como a garota branca também fica presa na sua casa, assim como a mamãe da garota branca está presa, aparentemente, numa nostalgia pelos anos 50. Tem um certo momento no qual ela coloca "The platters, smoke gets in your eyes". Aquilo remete à nostalgia dos anos 50, a uma mulher também abandonada pelo marido, presa naquele ambiente. Então, a Taipei feminina das mulheres é uma Taipei de espaços confinados, é uma Taipei na qual as pessoas ficam presas em seus espaços, e o único espaço público que a esposa dele vai ocupar, a escritora, é a televisão. Ou seja, a televisão que também
repete o motivo dos quadradinhos, que eu falei para vocês, da fragmentação, onde ele abre para um plano no qual você tem todas as televisões, e ela também está aprisionada dentro daquele espaço público, né? Então, temos aqui algo que seria uma relação entre o tempo e o espaço público moderno, que é ocupado pelos personagens masculinos, e o espaço, o confinamento, o pós-moderno para as personagens femininas. Mas, chegando então no 8º debate, para abrir para vocês fazerem perguntas, nós ficamos com esse final complexo, esse final que nos deixa com várias respostas e que, ao contrário da obsessão atual, principalmente norte-americana, pela ideia de closure, uma palavra que particularmente eu tenho bastante desdém por ela, detesto essa palavra closure, esse filme não traz nenhuma closure. O que seria esse closure que as pessoas querem tanto nos seus relacionamentos, na sua vida? É fechar, né? Eu preciso move on, eu tenho que ter closure, então eu preciso me analisar. E isso é bastante norte-americano e bastante atual. E esse é um filme que nos traz nenhum closure, porque ele nos apresenta vários finais. Qual é o final real? De quem é a fantasia? Não há closure, né? Mais importante do que pensar se há um real ou outro que não é real, um que é fantasia ou de quem está sonhando, ou quem dormiu, mais importante do que isso é justamente admitir que esse filme tem várias leituras. Ele se presta a 2 tipos de leitura, pelo menos, a uma dualidade de leituras. Ou seja, você tem algo aqui que é uma leitura que pode ser moderna, ou seja, ele acaba se matando no final e é isso que aconteceu e acabou, não é? Ou senão eu posso falar, não, eu não sei exatamente o que aconteceu. Ele pode ter realmente ido naquela matança e depois o que nós vemos não é o real, é um sonho do policial, ou é um sonho dele mesmo, não é? Então, tudo isso causa uma indecisão a respeito do final do filme. O filme acaba meio rápido demais, não sei se vocês notaram. Tem também, ele se alonga e de repente ele acaba e, peraí, mas o que aconteceu? Né? E essa polifonia, essa multiplicidade de protagonistas que ele tem, né? O final do filme deixa todos eles amarrados de um jeito que você não consegue desamarrar, né? Então, é uma coisa que, por um lado, nos deixa com esse problema, mas, por outro, nos livra de um problema, que é o problema moderno de você achar o que aconteceu de fato, o que é real e o que não é real. O que é sequência de sonho e o que é sequência de realidade. Esse problema não existe mais, a gente está livre dele. A urgência modernista e interpretativa de achar respostas, né, para tentar identificar todos os pontos de vista do filme, ela não existe mais. A estética da textualidade, que é a estética pós-moderna, ela recusa esse tipo de conclusão. Os sujeitos não são mais categorias significativas neste filme. Assim, ambas as leituras são possíveis. E aí está o mérito do Edward Young e desse filme tão complexo que é Os Terroristas. Agora eu gostaria de abrir, então, para perguntas. Bom, queria agradecer a sua apresentação cuidadosa, como sempre. Realmente o filme é bastante instigante. Gostei dessa leitura do James, eu não conhecia, não sabia, etc. e tal. Eu queria pontuar essa questão do modernismo, não vou nem falar. Pós-modernismo, que está um pano para a manga, que é uma loucura, né? Uhum. Então a gente deixa aí, temos muita manga e muito pano, vamos deixar para um outro momento. Queria pensar um pouquinho os assassinatos. Uhum. Gostei muito da apresentação que você faz do crime, que na hora que começa assim, o filme, eu não tinha visto, eu não tinha muita informação, eu gosto de entrar em filme desavisada, falei, uau! Essa impressão que ele traz e que você trouxe de ser um filme, sabe, um filme alinhado com uma certa linhagem americana, acho que ele se dá ali. Depois ele se perde um pouco. Ali ele constrói isso, eu acho que tem essa função toda que você colocou de uma maneira muito apropriada, de disparador, mas ele localiza ele num universo. E
É desmotivado, a gente não sabe. Eu fiquei esperando, em função daquele início, que aquilo tivesse um desdobramento, e realmente não tem. Mas os assassinatos, Cissa, eu acho eles tão desglamorizados, né? Porque eu fiquei lembrando, por exemplo, um pouco o nosso cinema marginal, mas aí ele tinha a alegoria, né? E tinha o carnaval, né? Mas um assassinato que não tem consequência, ele faz quase parte de uma linha de montagem, né? Mata, a menina mata, ela está muito mais preocupada de não ter a gente não vê como você é poupado dos assassinatos, você também não fica comprometida, né? Você não fica envolvida. Então eu queria um pouquinho dos assassinatos, sabe? O assassinato no final, eles têm ele tem algo que você colocou também, são bastante estetizados alguns, né? E são diversos deles, né? Assim, e aí uma provocação, você fala dos personagens em geral, babarará, não são julgados. Você acha que o médico não é julgado, não? Porque independente do final, ele acabou. Eu fiquei pensando, se o médico, sabe? Porque nos dois, num ele acabou, porque ele foi-se, né? Esse é até o mais nobre. E o primeiro, ele acabou, porque ele... Bom, obrigado. Eu não sei, eu acho que essa leitura seria uma leitura, se eu for aqui, talvez, seguir o Jameson, seria uma leitura moderna, de que há algum julgamento no final. Mas, ao mesmo tempo, eu posso argumentar que talvez ele tenha se matado e ele é uma vítima, e ele não é julgado negativamente, ele é uma vítima das circunstâncias, ou ele, naquele hotel, com a menina branca, o policial chega e ele é amigo do policial e ele vai estar tranquilo. Ele não vai precisar se preocupar com a polícia, ele vai conseguir se safar. Então, não sei, ainda me parece aberto. Ele tem uma característica, ele é um loser, né? É um perdedor, né? O filme todo. Ele é uma figura que realmente é difícil de achar alguma coisa positiva nele. Mas, ao mesmo tempo, a mulher dele o larga, ele está meio perdido na vida. Então, ele tem a dualidade, né? Eu acho que tem isso. Quanto aos assassinatos, você notou muito bem, realmente, quando a menina branca mata, a gente nem vê nada, né? A gente vê só um pouco de sangue e ela limpando depois, mas a facada demora um pouco para entender o que aconteceu, até que, né, finalmente a gente vê a faca. Então, a gente é poupado daquilo, aquilo não traz, exatamente. Não exacerbaria, não traria, não sugeriria nenhum tipo de julgamento ali naquele momento. A gente está distante. É a frieza, né? E esse final ele é menos frio porque aí ele exagera. Ele tem sangue, ele tem a violência está mais explícita, né? E no final aquele pedacinho de cérebro na parede toda quadriculada. E no chão, né, aquela coisa ali, mas mesmo assim há uma frieza, porque ele fica, eu acho que os tempos dos planos são muito importantes. O tempo que ele fica em cada plano, né? Ele vai aos poucos se aproximando, ele mostra o rosto dele, depois aquele negócio, e aquilo é quase um vermelho no laranja. E eu acho que tem essa coisa quente, mas ao mesmo tempo é frio porque é clínico, é um laboratório, é tudo. O lugar que ele trabalha é frio, aquela sala de reuniões que ela encontra com o futuro amante, e depois o ex-namorado, né, futuro amante, é tudo frio, é tudo com aquela luz, essa luz de necrotério, né? Aquelas vitrines, né, com aqueles vidros, aqueles telefones, depois que aparecem ali, é tudo muito estranho, muito frio. Então, mesmo o final, que é vermelho, que teria sangue, que teria drama, que teria, né, eu acho que continua ainda numa chave quase gelada, né, absolutamente gelada. Porque é tudo muito complicado de você julgar. Ele não te dá essas respostas. Então, não é assim, isso matou a amante da esposa que roubou a esposa dele. Não, né? Ele também não presta, porque ele falou mal do amigo e né, contou mentiras para conseguir uma promoção. Então, ali não, ninguém se salva, mas também ninguém é demoníaco.
né? Eu acho que é por aí. Posso fazer uma pergunta, então? Sim, sim. Retomando um pouco o debate do Elefante, do Gus Van Sant, que também tem uma questão com a temporalidade e tal. Você não acha que a sequencialidade desses dois finais, tipo, o fato de que um vem depois do outro, não acaba priorizando muito o último? Ou isso é, tipo, uma leitura moderna? É uma leitura moderna, totalmente plausível, entende? Então, é algo que, todas as vezes que eu discuto o filme, ou que eu tenho aula sobre esse filme, algumas pessoas argumentam, não, mas me parece muito claro que aquilo teria sido... Bom, mas o sonho é de quem? A ideia, aquela coisa dele sair matando um monte de gente, matar o chefe, matar o novo marido da mulher dele e tal. Aquilo é de fantasia de quem? É dele? Ou é do policial que está dormindo? Ou é ela que estava dormindo e acordou? Quem sonhou aquilo? Então, é difícil saber. De todo modo, é possível argumentar que não. Então, aquilo é alguma fantasia de alguém, que eu não sei muito bem quem, mas o que aconteceu de fato é que ele acordou e foi e se matou. Pode ser. Essa é uma leitura moderna. É uma leitura que busca sentido, porque a gente é viciado nisso, né? Nesse desejo de responder as coisas e de explicar. Então, precisa ter uma explicação, precisa ter closure. Enquanto que o Edward Young ele complica isso. Você pode querer se convencer de que é isso, mas eu estou mais convencida de que a coisa não é simples assim. Essa é a minha opinião. Exato. Tudo pode ter acontecido. Aí temos, olha... Exato. Ele pode pegar o revólver, sair, fazer toda a matança dele. Aí ele está... Só que o que acontece? Aí ele está no hotel com a menina. E aí o policial chega, e aí complicou. Porque, então, só aquele pedaço pode ser o sonho, a fantasia de alguém. Mas é uma possibilidade que também sempre me ocorre, né? O fato é que a pergunta não cabe mais. É isso que a gente pode argumentar. O fato é que, na era pós-moderna, os sujeitos são fragmentados. Não há uma resposta não há uma única versão. Isso é próprio de um momento histórico com a sua estrutura de sentimento própria, dessas cidades, essa urbanização rápida desse momento do pós-modernismo, que cria esse tipo de sujeito, esse tipo de sentimento. Qualquer curiosidade também sobre o filme, se alguém... Bom, esse é um filme que, na verdade, ele não, ele passou aqui no Brasil, na Mostra Internacional, nos anos 80. Então, ele teve esse visionamento aqui, nesse período. Depois disso, ele ficou... bom, ele, claro, na época passou em festivais na Europa também, mas não foi tão premiado, não teve tanta reverberação. A primeira grande, digamos, reverberação foi esse texto do Jameson, que colocou esse filme no mapa, enquanto que quase ninguém prestava atenção nele. Ele foi lá e escreveu um ensaio bastante complexo sobre o filme, cheio de detalhes e tudo mais. Então, isso eleva o filme a uma categoria maior, mas o que aconteceu com esse filme é que ele ficou muito tempo sem cópia boa, né? Muito pouco disponível para ser visto. E eu me lembro, eu estava em Taiwan em início de 2011, eu morei lá em 2010, aí em 2011 eu voltei para visitar, e eu estava lá quando esse filme tinha sido relançado. Então ele foi restaurado durante 2010, foi lançado em 2011, uma restauração digital. E aí o filme começou a ser visto de novo, ele foi lançado em Blu-ray em Taiwan. Eu não tenho certeza, mas eu acho que certamente algum desses, eu não sei, acho que a Criterion não, mas acho que o BFI ou alguma coisa assim, lançou uma cópia mais recentemente desse filme. Então, ele está sendo revisto, muito revisto e debatido atualmente. Então, eu acho que ele ainda tem uma sobrevida bem grande aí para as próximas décadas, e principalmente agora que ele tem legenda em inglês, que ele está foi lançado comercialmente.
Mas eu sugiro para quem sentiu esse filme muito frio que assistam o último filme da Edward Young. É um filme no qual ele não é nada frio. É um melodrama que se chama As Coisas Simples da Vida, no qual ele traz essa cidade de novo, essa cidade com esses sujeitos fragmentados, mas na qual ele encontra afeto. Algo que é ausente do momento histórico do pós-modernismo. É um momento onde não há afeto, onde não há até na própria teoria, né, na teoria do cinema, na teoria literária e de um modo geral, né, há um desinteresse por afeto e real, e sim um interesse naquilo que nada seria real, né, e o afeto não existiria. Eu acho que o I.I. do Edward Young conversa muito bem com os terroristas. São dois momentos históricos diferentes. Você deixou, basicamente, a sua explanação foi em cima do crítico, certo? Posições do autor, assim, em relação à obra, qual era, entendeu? Quais são as colocações dele, o que ele estava defendendo? Essas coisas batem com o crítico, não batem? O Edward Young é uma pessoa que era um diretor notadamente lacônico. Eu tive a oportunidade de ir em Londres uma vez, estar num debate muito pequeno no ICA em Londres, já ter lá umas 8 pessoas e o Edward Young. E eu lembro bem que estava eu e a minha professora de cinema, minha como se diz assim, mentora, né, a Lúcia Najib. Na época estava visitando Londres, fomos as duas fãs lá e cheias de perguntas, e ele simplesmente falava, não tem nada a ver, ou eu não pensei nada disso, não. Hã? Quê? Aí essa louca, não. Então foi assim, ele era notadamente essa figura. Ele, obviamente, tinha muita coisa ali. Ele, como eu disse, engenheiro, ele planejava seus filmes detalhadamente. Cada plano, cada locação, nada é por acaso, nada. E tem vários livros que tem. Inclusive, ele fazia quadrinhos, ele desenhava, tem muito material do Edward Young. Assim, quando eu estive em Taiwan agora no ano passado, eu também morei lá uns meses. Eu fui lá na antiga universidade dele, tinha um café lá que o dono era amigo dele, e tem assim um monte de material, de desenhos, de roteiros, de coisas dele. Então deu para a gente ouvir algumas coisas, é impressionante o quanto ele era obsessivo. Então essa coisa dele de não tem nada a ver, é a atitude dele como diretor. Tudo que eu tenho para dizer está no filme. Aí essas viagens aí são de críticos. Então certamente ele leria o Jameson e falaria não tem nada a ver, mas no fundo ele sabe que ele está fazendo um filme sobre um momento histórico preciso, que o filme dele diz muitas coisas sobre esse momento histórico, sobre essa cidade de Taipei, essa cidade fria, que se forma, se cria mesmo a partir dos anos 80, 90. Né? Taipei era uma cidade menor e que se desenvolve num período em que a economia de Taiwan cresce muito, que é o momento que Taiwan é um dos tigres asiáticos. Né? Não sei se vocês se lembram, até o artigo do Cassio Starling Carlos, que está ali fora na parede que eu coloquei da Folha, ele diz, muito antes da gente ver tudo made in China, teve uma época, quem é mais velho, né, vai lembrar, tudo era made in Taiwan. Né, nos anos 80, né, não era made in China. Então, Taiwan teve um período de expansão econômica tremendo nos anos 80. Taipei se transformou tremendamente nesse período. Várias coisas foram demolidas e várias coisas foram construídas. O cinema do Tsai Ming-liang é um cinema que olha para essa cidade em transformação e lamenta a perda da memória, que é decorrente da perda do espaço. Né? Então, é uma cidade amnésica, em certo sentido. É uma cidade que se transforma para se tornar essa cidade na qual você pode estar em qualquer lugar, ela perde a sua característica. Quem esteve aqui no filme que abriu a mostra, o Passarela se Foi, é um filme que a menina foi para Paris, volta e está procurando uma passarela onde ela tinha encontrado um rapaz vendendo relógios.
e que ela tinha ficado meio obcecada por esse rapaz antes de ir para Paris. Então, o filme é uma coda, é um filme que complementa o Que Horas São Aí, que vai passar aqui na mostra também. E ela volta para Taipei, ela quer achar essa passarela, mas a passarela se foi, é o título do filme, né? Então ela fica lá tentando achar, não encontra, ela acaba cruzando a rua Passarela para cruzar uma avenida gigantesca. Aí ela acaba cruzando no meio do caminho, assim, no meio da rua. Aí um policial para ela e fala: não, você não pode cruzar aqui, me dá sua identidade que eu vou te dar uma multa. E ela acaba dando a identidade, depois ela perde a identidade dela, ela volta no policial e fala: eu perdi a identidade. Ele fala: não está comigo. Ou seja, o que o Tsai Ming-liang poderia estar sugerindo aqui é uma perda da identidade da personagem, é a perda da identidade da cidade. Essa cidade que se transforma tão rapidamente que ela já não tem mais a identidade própria, né? E o filme termina com o personagem fetiche do Tsai, que é o Lee Kang-sang, fazendo uma audition, como se diz, um teste, né, de elenco para um filme pornô. Ele tem que tirar toda a roupa dele, ou seja, se despir da sua identidade, colocar um jaleco de médico, um uniforme, né, e ficar na frente da câmera fazendo esse teste de elenco para um filme pornô. Ou seja, essa é a cidade de Taipei. Por isso eu digo Tsai Ming-liang como um herdeiro, né, do Yang Da-chang, do Edward Yang. Nesse olhar para Taipei, essa cidade que se transforma muito rapidamente. Então, muito obrigado à presença de todos, a presença da professora Cissa. Muito obrigada. E boa noite para vocês. Boa noite.